federal por São Paulo do PSL, Coronel Tadeu, é o entrevistado de hoje nos estúdios do NGT Notícias. Nossa conversa será sobre a nova previdência proposta pelo governo Bolsonaro. Um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do NGT Notícias. Olá, Viviane, é um prazer estar aqui contigo para responder algumas questões e dúvidas dos nossos telespectadores. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para o telespectador, que a gente viu todo esse final de semana, né, um desentendimento entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que você explicasse, na sua visão, o que aconteceu aí para transparecer esse clima aí de que, essa sensação de que o clima azedou aí nessa relação. Bom, para que os nossos telespectadores entendam, o processo da nova Previdência, ele passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Teremos que ter 6 sessões para depois transferir o projeto da nova Previdência para a Comissão Especial, e aí tem um tempo já definido de 40 sessões. Eu acredito que esse prazo até julho, fica um pouquinho apertado, mas nada impossível de se finalizar o projeto da nova Previdência até julho. Mas eu estou acreditando, assim, com uma forma mais otimista, mais com o pé no chão, meados de agosto e setembro. Com relação ao ambiente político, realmente, os últimos dias, as conversas foram afiadas e o clima parece que esquentou um pouco o caldeirão da política. É uma coisa natural. Às vezes, fatores alheios ao assunto da Previdência acabam interferindo, e tem que existir um ambiente muito bom entre o Palácio do Planalto, onde está o Bolsonaro, e a Câmara dos Deputados, onde está o Rodrigo Maia. Esse ambiente foi quebrado por algumas notícias que nós vimos veiculadas nos meios de imprensa. Mas eu tenho toda a certeza e toda a convicção que em mais alguns dias essas arestas elas vão ser ajustadas e o clima vai voltar ao normal e a Câmara vai voltar a participar do processo da nova Previdência. A CCJ começa a analisar esse projeto e, na sua opinião, tem um ponto aí que pode ser melhorado, né? Eu queria que você explicasse. Na verdade, a gente fala aí sobre a discriminação do empregador com o trabalhador que já passou de uma certa idade, não é isso? Sem dúvida. Nas próprias palavras, utilizando as próprias palavras do presidente Bolsonaro, nada está tão bom que não possa ser melhorado. A nossa Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, ela vai ter toda a liberdade do mundo para promover algumas mudanças, obviamente, para melhor, para que nós possamos melhorar esse projeto da Previdência. Existem algumas coisas, se estende o tempo de contribuição do trabalhador, mas em contrapartida não se tem aquela garantia de que o empregador ficará realmente com o seu emprego até os 65 anos de idade. Numa instabilidade econômica que nós esperamos que nós não tenhamos mais, mas ela existe hoje, se uma pessoa for desempregada hoje, foi colocada para a rua, quem é que vai garantir que com uma idade avançada ela possa ter um emprego novamente de uma forma tranquila? Isso é meio difícil. Nós sabemos, e falando bem a verdade, Viviane, o mercado ele discrimina às vezes uma pessoa com 30 anos, outra com 60. Isso na prática nós sabemos que acontece. Então, por exemplo, uma sugestão é você colocar na CLT realmente que o empregado ele possa ter uma garantia ou dos últimos 5 anos que falta para chegar à sua aposentadoria. Hoje, se eu não me engano, ela é de 2 anos, 48 meses, mas ela pode ser estendida para 5 ou até mesmo para 10 anos. Ou seja, eu tranquilizo o trabalhador que numa eventual demissão, ele não será discriminado em função do tempo que falta para chegar à aposentadoria. Isso lhe dá uma garantia. Inclusive para o trabalhador que estaria enfrentando aí a transição para a aposentadoria. Essa é a mais importante, porque todos vão ter que enfrentar uma etapa de transição. Está faltando pouco e eu vou estender em alguns meses o tempo que falta para que a minha aposentadoria chegue. Então, portanto, essa garantia... eu pretendo sugerir algo e discutir com os colegas da Comissão de Constituição e Justiça para que o trabalhador não fique prejudicado e fique inseguro com esse projeto. Eu quero acrescentar que é muito importante todos nós sabermos
que hoje o governo está devendo absurdamente no cheque especial. Está devendo na praça, está devendo o cheque especial, né? E quando a gente transfere essa dívida para o cofre da Previdência, ela também existe. E o que está se fazendo realmente é um ajuste em função de que, cientificamente, nós já sabemos, o brasileiro está vivendo mais e, portanto, o cofre ficou desbalanceado, porque hoje quem paga a aposentadoria de quem está aposentado é quem está trabalhando. E essa relação ela se desequilibrou. Portanto, estendendo o tempo de quem está hoje trabalhando, vai garantir a sua própria aposentadoria, a de quem já está aposentado e daqueles que futuramente vão se aposentar. Esse benefício de assegurar uma transição real aí para os trabalhadores implicaria aí em mexer aí no gasto do ministro Paulo Guedes, que é o teto que ele quer, que é R$1 trilhão de economia nos próximos anos? É R$1 trilhão de economia nos próximos 20 anos. É uma meta arrojada, né? Fazendo as contas e dividindo, são 50 bilhões por ano, se eu não me engano, aproximadamente, né? Ou até um pouquinho mais, eu não lembro exatamente, mas é uma meta arrojada, né? E isso vai ter que ser conseguido de alguma forma, senão o Brasil vai continuar devendo. O Brasil hoje, infelizmente, deve no mercado externo, deve no mercado interno e deve pela má gestão que vinha se praticando no governo. Então, esses 3 pontos precisam ser atacados. Nós precisamos liquidar a nossa dívida externa, nós precisamos liquidar a nossa dívida interna, que é altíssima, por sinal, né? E a gestão já começou a ser feita no governo Bolsonaro. Por exemplo, o corte de quase 21 mil cargos que foram suprimidos da administração direta e indireta do governo federal, dando uma economia aproximadamente de 200 milhões por mês. Ou seja, é um dinheiro fabuloso que vai deixar de ser gasto com os funcionários, que o público já sabe disso, é aquele pessoal que ganhava sem trabalhar absolutamente nada, o famoso cabide de emprego. Então foram cortados 21 mil cargos, né? Uma economia absurda. E precisa ser melhorada ainda essa gestão, tem mais coisa para cortar, só que isso o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes e a equipe de ministérios estão fazendo aos poucos, mas precisa se economizar, porque o governo federal hoje gasta muito com o serviço público. Então, precisamos saber quem realmente está trabalhando e quem não está. E quem não está, me desculpa. Tchau. Deputado, voltando agora para o Congresso, né? Os deputados ficaram aí à espera da reforma dos militares. E junto com a reforma dos militares veio aí uma reestruturação da carreira. O senhor, como coronel, o seu companheiro de partido, o líder do PSL, o delegado Valdir, disse que aí foi um abacaxi que os deputados vão ter que descascar com os dentes. Na sua opinião, a reforma dos militares veio correta? Os deputados vão apoiar? A matéria, ela é correta. Mas inoportuna no momento. Por quê? Porque se embutiu nesse projeto da Previdência dos Militares alguns itens que não têm muito a ver com a Previdência. Por exemplo, aumento de salário. São questões que deveriam ser tratadas separadamente. Vamos tratar a Previdência, mas só falando de Previdência mesmo, né? E na questão dos militares, não que eles não tenham direito, porque realmente os militares tiveram seus salários absurdamente defasados. E aí eu explico para o público mais uma vez, todos vocês que estão trabalhando tiveram seus reajustes de acordo com a inflação, ou seja, tiveram uma reposição inflacionária, seja lá de quanto for, 1%, 2%, 3%, 4%, 7%, não importando o valor, mas nos últimos anos todos vocês tiveram a reposição inflacionária. Os militares não. Os militares perderam muito nos últimos 15 anos. Eles precisam recompor o seu salário. Está realmente defasado. Mas o erro maior do governo foi embutir isso no projeto da Previdência. Isso, eu garanto, desagradou muita gente na Câmara dos Deputados. E agora, vamos voltar ao discurso e às palavras do próprio presidente.
podemos melhorar, vamos melhorar. Quem sabe separar esses assuntos para que realmente o assunto possa fluir de uma forma muito mais tranquila dentro da comissão. Deputado, nosso tempo acabou. Queria muito agradecer sua presença aqui na bancada do NGT Notícias e muita boa sorte aí no comando aí da CCJ para passar a matéria da nova reforma proposta pelo Jair Bolsonaro. Eu agradeço, Viviane, o espaço, é uma oportunidade importante de nós esclarecermos para o público e estou à disposição para prestar maiores esclarecimentos. Com certeza o senhor voltará mais vezes a essa bancada. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redengt.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!